Depois, então, nós entramos na primeira sessão, agora vamos falar um pouco dos conflitos de interpretação. Já falei de 3, se não me engano. O conflito de interpretação antes do concílio, que eu já comecei a falar, agora eu vou falar como conflito de interpretação. Havia 2 grandes linhas interpretativas antes do concílio. Uma linha interpretativa baseada fundamentalmente na tradição, reafirmada pela autoridade. Essas 2 palavrinhas seriam mágicas. Eu acho que se nós guardarmos bem essas 2 palavrinhas, a gente entende um pouco aquele momento histórico. Eu faço sempre assim, um tema com barra. Eu faço sempre assim. A tradição garantida pela autoridade. E a tradição é viva, ela se modifica. Mas a autoridade pode congelar e segurar a tradição. Então essa é a grande... E essa era a primeira linha. E o conflito? O conflito eram aqueles movimentos que estavam em movimento na igreja, movimento bíblico, movimento litúrgico, movimento ecumênico, movimento missionário, movimento da nova teologia, movimento social. Então, todos esses movimentos questionavam exatamente essa tradição mantida pela autoridade, mas diziam que a tradição precisa ser renovada, reinterpretada, reatualizada. Então esse foi o primeiro grande conflito. Portanto, havia 2 sujeitos sociais. O sujeito social é muito forte, gente. Não é um indivíduo, não. Sujeitos sociais, ele tem uma força enorme. Nós todos somos arrastados um pouco por sujeitos sociais. Vamos pegar nós somos aqui do Brasil. Muitos de vocês viveram antes do golpe, mais antigos, não? Essa meninada não, mas os que viveram antes do golpe militar e a redemocratização. Praticamente nós vivemos quase 3 sujeitos sociais assim, em miniatura no Brasil. Antes do golpe, aquela efervescência de Goulart, etc. Os movimentos JUNT, JEC, aqueles movimentos jovens estudantis da UNE, a UNE agitando, eles indo de fábrica em fábrica, representando teatro, a bossa nova, teatro novo. Houve uma mobilização no Brasil gigantesca na década de 60. Eu estava fora, só conheço por leitura. Depois veio o golpe, o sujeito social disciplinado do trabalho, do rigor, sobretudo da produtividade, a classe média começa a se enriquecer, o Brasil começa também a melhorar economicamente, porque há um regime muito mais rígido. E depois, terceiro sujeito, a redemocratização sarneada. Entende? Aí começa toda essa geração na qual nós estamos hoje. E como é que nós, nessa época, pensávamos? A maioria dos jovens pensou primeiro A, depois B, depois C. Porque o sujeito social forma a cabeça das pessoas. São as pessoas críticas, que estudam, que leem, que discutem, que conseguem reagir ao grande sujeito social. Antes da modernidade, a grande instituição que formava o sujeito social era a igreja. A cultura era mais importante que a economia até o início do capitalismo. Então, quem formou realmente o sujeito social medieval foi a Igreja Católica. Não havia protestantismo, Lutero só veio no século XVI, e a Igreja Oriental foi lá no Oriente, não influenciou a Europa. Então, a Igreja foi a grande criadora do sujeito social até praticamente o início do capitalismo lentamente, mas até a Revolução Francesa. Aí começa, depois da Revolução Francesa, precedida, claro, por Descartes, mas a Revolução Francesa vai realmente começar a criar um capitalismo um pouco mais avançado, a Revolução Industrial da Inglaterra, começa a criar um novo sujeito social. Aí já escapa da igreja. Hoje, quem forma o sujeito social no Brasil chama-se Globo, TV Globo. Infelizmente, ela forma, é a maior força, mais que a economia, em certo sentido. Claro que a economia a compra, a coopta, mas as pessoas se formam, vai diminuir
uns dizem que vai diminuir pela entrada de meios alternativos, como a internet, TV a cabo. Mas ainda no Brasil, não sei porquê ainda estamos sob domínio do sujeito social mediático global. Agora, mesmo esses canais a cabo, há uma ideologia que praticamente quase comanda todos eles. E é ela que forma o sujeito social. Então, esse sujeito social tem uma força enorme. Aqui na igreja começou a criar um sujeito social mais democrático, mais crítico, mais participativo. É esse sujeito que vai entrar no Concílio Vaticano II como, vou usar um termo de Gramsci, hegemônico. Isso é, aquele que orienta principalmente as ideias, mas o outro continuou vivo. Não podemos esquecer. O sujeito social não morre de um dia para outro. Esse aqui era hegemônico no Vaticano II, lentamente hegemônico. Então, hegemonia, para Gramsci, Antônio Gramsci, um marxista italiano, é a orientação, a direção das ideias. Quem é que dirige as ideias de um país, de um grupo? Quem é o grupo hegemônico na universidade, por exemplo? Vamos dizer, é o grupo da medicina. Então, são eles que orientam principalmente as pesquisas, a maneira de pensar. Então, outros não, são engenheiros. Então, isso é interessante, é um estudo muito interessante fazer a análise das hegemonias. Isso é, qual o grupo que orienta principalmente as ideias. Se a gente perguntasse qual é o grupo hegemônico eclesial na igreja de Belo Horizonte, seria uma análise interessante. Eu não vou fazer porque não é muito conveniente que eu faça. Mas entende? Mas é interessante. Agora, o grupo hegemônico no Concílio Vaticano II foi este. Antes era esse. Antes do concílio, esse era o hegemônico. Lentamente começou a se construir esse sujeito durante o próprio concílio. Eu conversava hoje ali no nosso cafezinho com as pessoas que estavam lá. Houve um fato assim muito pequeno para mostrar como as mudanças às vezes dependem de fatos pequenos. Nem sei se aludir para vocês. Falei que os bispos brasileiros da América Latina moravam quase todos juntos numa grande casa. Eu falei isso? Chamada Domus Maria, 300 bispos. Né? E havia um padre diocesano no Rio de Janeiro, que era catarinense, morava no Rio, muito sagaz, muito perspicaz. Então ele percebeu que aqueles bispos eram muito bons, os bispos brasileiros, mas muito simples. Eles tinham aquela teologia lá do tempo de Noé, depois da Arca. Então ele disse, nós temos que transformar a cabeça desses bispos, convidando os melhores teólogos do mundo para falar para eles. E começou, organizou quase 90 palestras. E aí vieram todos praticamente grandes teólogos falar para eles, naquela época. Raleigh, Skidbeck, Hans Friedman, Ratzinger também, que era muito aberto naquela época. Todos esses. E aí a cabeça desses bispos começou a ferver. Eles fizeram um verdadeiro curso de teologia em Roma durante o concílio. Foi aí que eles aprenderam teologia. E esse grupo de teólogos é praticamente que fez o Concílio Vaticano II, tem que ser realista. O Concílio Vaticano II foi feito pelos teólogos centro-europeus. E os bispos simplesmente assimilaram aquela teologia. E eles foram para Roma para isso. E um bispo francês, um teólogo francês, que são muito pretensiosos franceses, né? E disse assim solenemente, vamos dar aula de catecismo para os bispos em Roma. E foram. Então foram de Paris, de Frankfurt. Eu mesmo tinha 2 professores meus que estavam aqui em Roma. Às vezes não tinha aula por causa disso, porque eles estavam dando palestra para os bispos do mundo inteiro para formar esse novo sujeito social. Então esse foi um primeiro grande conflito. O segundo grande conflito foi o que eu chamei na produção do texto. Esse é o anterior, né, que foi entrando dentro do concílio. Aí eu mostrei para vocês que João 23, naquele discurso famoso, né, disse que ele queria que fosse um concílio. Vocês lembram das 5 palavras, Roberto? Pastoral, ecumênico, adornamento, atualizador. Adornamento é a mesma coisa. E o último, diálogo. Contra o quê? Essa é o novo. Contra aqueles esquemas que foram preparados.
Os esquemas que foram preparados, se não me engano, há 90 e tantos, eu falei 97, eu sempre confundo, eu sou, hein? 72, não é isso? Essa eu sou ruim para números, né? Infelizmente, a minha memória para número é terrível. 72, de tal maneira que só 71 foram rejeitados, só um foi aprovado. Então, por quê? Porque esses não eram nem ecumênicos, nem pastoral, nem adornados, nem também dialógicos. Então, esse foi o primeiro conflito. E foi usado muito no concílio. Quando apresentava uma emenda para votar, alguém levantava, essa emenda não é ecumênica. Aí derrubava. Essa emenda não é pastoral. Então, essa chave de interpretação destruiu muitos conservadores. Então, os conservadores foram perdendo cada vez mais força no concílio. Pela chave, pelo conflito hermenêutico intradocumental. Foi que produziu os documentos por dentro. Isso também já falei na outra vez. Terceira chave de interpretação, ou terceiro conflito. Agora, já não é mais para produzir o texto, mas para ler o texto. Os textos foram escritos nessa tensão, mas volto a insistir, nenhuma dessas correntes foi total, ela é hegemônica, mas no Concílio Vaticano II, nos textos da própria fabricação, passaram muitas emendas conservadoras. Porque há um caso muito gozado, que é muito típico da maneira de a igreja formular textos. Vou contar agora uma piadinha assim, é verdadeira, são as maldades, os pecados que a gente comete, depois a gente se arrepende para diminuir o purgatório. Vou dar um salto histórico, eu volto, só para distrair você. Nós estamos, digo nós porque nós temos a libertação, estamos em Puebla. Puebla foi aquela reunião dos bispos da América Latina, no início pontificado de João Paulo II, que publicou um documento chamado Documento de Puebla, não é isso? Nenhum teólogo de libertação foi convocar, aceito como teólogo oficial. Todos fomos excluídos. Ainda que indicados, fomos excluídos. E já havia uma onda conservadora muito forte na Igreja da América Latina. Mas nós não nos deixamos vencer. Fomos todos para lá. Aí umas irmãs piedosas, muito cândidas, ingênuos, que não sabiam, que estavam albergando umas férias. Aí nos alugaram uma casa, nós não tínhamos dinheiro, onde nós ficávamos, não muito longe, mas não podíamos dentro, não podíamos entrar. E aí os bispos abertos vinham conversar conosco. E vinha, aí que eu conheci Oscar Romero. Oscar Romero foi um dos que nos frequentou. Ele vinha lá, pedia, o que você acha desse texto? A gente sugeria mudança, etc. De tal maneira que, de vez em quando, e os dois assessores que eles nomearam oficialmente eram horrorosos. Então, não sabiam para nada. Um deles era um missionário na Filipinas. Não sabia nada de teologia. E era assessor deles. Então, quando liam uma emenda assim, mais inteligente, este é de los de fuera. De los de fuera. Foi de algum teólogo de fora que fez isso. Porque aqui dentro ninguém faz isso. Veja. Então, aconteceu isso. Quando estávamos escrevendo os textos, João Paulo II, ele fez um discurso inaugural muito pesado. Claro que ele estava na papo de 3 meses, não conhecia a América Latina. Então, os que prepararam o texto para ele eram pessoas todas conservadoras. Foi um texto muito pesado. Mas eu contar com toda simplicidade, eu estava ouvindo, não aguentei e saí. Só fui dia depois. Ouvindo, né? Ele estava falando, nós estávamos no rádio, claro. Não estava lá, estava vendo no rádio, mas eu não aguentei. Tão conservador, mas tão conservador. Mas depois, ele era uma pessoa aberta humanamente. E aí ele começou a visitar, aí largou o povo para os bispos e começou a visitar o país. Aí começou a ver a pobreza, a miséria, a injustiça social lá no México. E começou a ter umas frases fortes. O que nós fizemos? Nós selecionamos todas essas frases, só essas frases fora, e mandavam para o documento de Puebla. Os bispos não podem rejeitar, é do Papa. O documento de Puebla tem mais de 100 citações de João Paulo II, que só tinha 3 meses de Papa. Não tinha um documento grande. 100! Ali fomos nós. Fizemos toda uma antologia só das boas as citações. Porque sem o amor aos pobres não é possível do Evangelho. Ele mandava, aí o bispo lia, favor de inserir no texto. Quem vai votar contra? Ninguém. Então,
Você vai saber essas regrazinhas para o jogo eclesial. Então, quando se jogava com o texto antigo, o que citava? João 23. Mas eles pegavam o texto de concílios anteriores. Aí você não pode rejeitar. Como diz o Concílio Vaticano I, você vai rejeitar um concílio. Não posso, contra! Pode, ser contra um concílio, aí passava. Então, os conservadores são inteligentes também, né? Ser conservador não quer dizer que seja burro, ser conservador. E eles fizeram esse jogo com o Vaticano II. O Vaticano II é um texto hegemonicamente aberto, com infiltrações conservadoras. E por isso que produz conflitos de interpretações. Que você encontra. E aí que o Padre Abel, não sei se vocês conheceram, o Padre Abel é um padre que morreu alguns anos atrás aqui em Belo Horizonte, é um homem muito sagaz. Ele estava em Puebla, mas não era teólogo, era sociólogo. Foi do melhor que saiu de Puebla, foram exatamente os textos sociais que o Padre Abel estava lá, ele era muito aberto. Então ele fala muito, que ele chama do gênero literário adversativo. Também eu passo essas regras para os meus alunos, que quando eles... Adversativo significa o seguinte: vamos dizer que eu quero fazer uma frase, eu faço uma frase muito conservadora. O primado do Papa é o poder absoluto da igreja. Aí digo, mas levando em consideração os bispos, os fiéis, os leigos, mas... Aí vem o contrário. Então, os documentos da igreja são cheios. Então, quando a linha hegemônica é avançada, os conservadores são os adversativos. Quando a linha hegemônica é conservadora, os avançados são os adversativos. Então, os textos da igreja são sempre mais ou menos assim. Há um equilíbrio, que é uma certa, mostra um pouco a pluralidade da igreja. Mas é uma jogada linguística, para quem gosta de linguagem, né? Então a gente introduz um adversativo. Agora, quem consegue colocar a oração principal é que é o hegemônico. Então, se vocês quiserem analisar um texto linguisticamente, olhem as orações principais. Essas são hegemônicas. As adversativas, essas não são hegemônicas, são as conflituosas na interpretação. É assim que a gente lê um texto oficial da igreja. Ok?